9 de abril, mas ele nasceu no mês de ar. Então eu nasci no dia 29 de Nissan. Então eu peguei a energia de Nissan e ainda peguei a energia de ar, que quando vai juntar os meses, a gente pega as duas. Você com o seu ano que você nasceu, não sei se está nessa junção. Então eu nasci nessa junção, e o Eterno sabia que eu precisava de muita força, da força do touro, para vencer o Yetzirah, que não é fácil. Então eu comecei essa semana perguntando para Deus assim, por que eu nasci nesse dia? Né? Se eu tive uma escolha de descer, por que eu nasci nesse período, eu quis nesse período e nessa energia? Porque o dia que nós nascemos é o dia que Deus fala para a gente assim, nossa, Tiago, o dia que você nasceu, Deus falou assim, ó, Tiago, esse mundo não vive mais sem você, tá? Bem-vindo a esse mundo, porque sem você o mundo não pode existir, por isso você está aqui embaixo. Você está aqui, por isso eu e você descemos e Deus falou assim, o mundo não pode mais existir sem a sua presença. E o Eterno falou assim, nesse dia eu preciso de você, o mundo não pode mais existir sem a sua presença. Mas para que esse mundo possa existir, eu preciso te falar aonde você está chegando e como você está chegando. Então eu cheguei nessa porção dupla. Então eu tinha uma força, meu Yetzirah, muito forte, a minha vontade mundana muito forte, então eu cheguei com essas duas porções. E essas duas porções são as porções difíceis da gente estudar, não é uma coisa tão simples, que ela está falando sobre lepra, sobre as manchas no corpo, está falando sobre isolamento. Quem quer passar por um isolamento? É um terrível isolamento. E também está falando do refinamento diagnóstico para a nossa alma. Então eu cheguei nesse momento de saída do Egito, contagem do nome, um momento de refinamento, de reflexões. Por isso que eu fui para a filosofia. É porque o Eterno me trouxe nesse contexto. Mas só que essas porções para mim também, elas se tornaram manual para a minha alma. E é interessante que Tazria, ela está ligado a Raquel, conceber, né? Mas ela está ligada na energia de Raquel e na energia da ovelha, daquela pessoa que obedece, que ela cede, porque Raquel cedeu para sua irmã. Né? E também está na Betsorá, que quer dizer introspecção, que é isso que ajuda a gente consegue restaurar a nossa vida e fazer as nossas correções, porque através das nossas correções nós conseguimos nos restaurar e fazer uma caminhada daquilo que até não. Saara, que é a lepra, ela não é uma doença física, médica, não é uma doença médica, é uma doença espiritual. Essa doença que está falando, essa lepra, ela é uma doença espiritual e ela também é um evento psicossomático espiritual. Quando nós estamos passando por um momento de dificuldade espiritual, o nosso corpo vai refletir através dessa lepra. Ok? Às vezes, pode aparecer mesmo alguma coisa no corpo, mas como que nós vamos perceber que a pessoa está? Ela está sem energia, ela está sem luz. Quando a gente perde a nossa luz e a nossa energia, a gente está sem vida, a gente está com lepra apagada. Fala assim, Deus nos livre. Mas só que Deus nos ensinou através dessas porções que a lepra, ela começa aonde primeiro? Ela começa na parede da nossa casa. A lepra, ela começa no nosso ambiente. Porque o Eterno deu para a gente uma casa, e uma casa onde Ele quer habitar. Ele quer habitar conosco. Então nós temos um objeto sagrado que nós colocamos na porta da nossa casa. E esse objeto que nós colocamos, nós nos chamamos de mezuzá. E quando nós contaminamos a nossa casa, o Eterno manda uma manchinha na parede. Mas se você não perceber o que vai acontecer, a manchinha vai aumentando. Por que essa mancha aumenta? Para que você pode perceber que tem alguma coisa errada. Ô Silas, o que causa essa mancha na nossa parede? Fala assim, a minha fala. E existe uma fala que são palavras de baixo calão, palavrões. O palavrão é uma coisa que traz uma energia muito negativa e ela fica grudada na nossa parede. Deus nos livre.
Fofoca, fica grudado na nossa parede. Discussões entre os casais, com os filhos, briga. Tudo que nós falamos, tudo aquilo que nós colocamos, toda essa energia, ela fica grudada em nós. Por isso que o Eterno fala assim, você tem que me servir com o quê? Com alegria. Por que nós precisamos aprender que no momento de dificuldade a gente tem que estar alegre? Porque se você ficar triste, o que acontece? Os anjos da tristeza vão apoderar de você. A citraar, a força contrária, a força escura, ela vai habitar em você. E você é capaz de fazer assim, barbaridades. Por que as pessoas fazem barbaridades? Porque elas estão tristes, o espírito contrário, a força contrária, a escuridão, podemos chamar de maligno também, ele toma conta de você e você é capaz de fazer barbaridade. Aí Deus fala conosco assim, no momento que a sua mulher brigar com você, você fala assim, toda hora abaixo, obrigado a Deus pela minha esposa, porque eu tenho minha esposa. Aí você não vai brigar, aí você não vai manchar a sua parede. Mas e se você responder e brigar, o que vai acontecer? Vai dar um sinal na sua parede. Aí o Eterno é tão bom que ele fala assim, no sábado, você vai sentar com a sua esposa e vocês vão ter um tempo que vai fazer um Kabbalah Shabbat. Aí você vai ler lá a página 244, que vai falar que Deus me dá força para que a minha alma consiga vencer as lutas e que eu possa celebrar o Kabbalah Shabbat. E logo em seguida você vai ler o Salmo 95. Você com a sua esposa e seus filhos à mesa vai falar assim, olha, sabe o que acontece? Se a gente ficar brigando, vai acontecer como aconteceu aonde? No Nirivá, que os nossos pais brigaram e eles não adentraram a terra. Então nós temos um sinal, ele faz Kabbalah Shabbat e fala lá, olha, se a gente continuar brigando, Deus não vai estar com a gente. A gente não vai entrar na terra, vamos fazer as pazes? Aí você fala assim, tudo bem. Aí de vez em quando a mulher fala assim, ó, cruza o braço, você vai me pedir perdão, né? Aí você vai pedir perdão, você me perdoa. Aí você fala, você vai me pedir perdão, mas eu? Né? Você fala, não, eu estou errado, você me perdoa, você está certo. Você é minha luz. Então o que acontece? O Eterno dá o sinal e ele dá para a gente também a ferramenta para que possamos corrigir. E se você não corrigir? Aí essa lepra ela vai aumentar na sua parede. Vai começar a confusão. Aí vai começar o casal, vai ter distanciamento. Você não vai ter uma aproximação com a sua esposa. Porque o Eterno nos deu um Kabbalah Shabbat, e ele falou assim, olha, no Kabbalah Shabbat você é obrigado a servir sua esposa. Ah, Deus, eu sou obrigado, sim, você tem que dar atenção para ela. Por isso que você tem que sentar à mesa. Você tem que sentar à mesa no Kabbalah Shabbat e dar atenção à sua esposa. E deixa ela falar. E se ela falar, xingar, deixa xingar, que depois ela vai se alegrar, que a mulher tem necessidade de fala. Nós não precisamos, a gente guarda. Mas a mulher, ela tem uma necessidade de fala. A gente tem que deixar a mulher expressar. E tem que expressar. Não é assim, meu irmão? Tem que deixar falar. A mulher do Kaká. O que vocês estão rindo? Aquele Kaká jogador, a mulher dele largou ele porque ele é perfeito, o cara não tem nenhum defeito, porque a mulher foi lá. Não brigar com ele. Mas o que acontece? Aí você faz isso, olha que interessante. Aí você faz, reconhece, reconcilia sua família, fala, vamos trazer a Shekhinah de Deus para a nossa casa. Aí quando você faz isso, aí logo em seguida o que vem? Cantai ao Senhor no cântico novo. Anunciar entre as nações as boas novas das salvações que o Eterno tem dado aonde? Na minha casa, na minha mesa, no meu tabernáculo. Essa contaminação, ela só sai se você fizer isso. Mas quando você não faz, essa contaminação vai só aumentando. Então o que nós temos no presente do Shabbat? É para a gente reconstruir a nossa família. É fácil? Não. Mas é obrigado? É. Por quê? Senão vai trazer lepra para a sua casa. E existem casas que você vai com todo cuidado, mas a lepra começa a espalhar. O que é que o Eterno fala que tem que fazer com a casa? Derrubar a casa. Fala assim, misericórdia. Eu vou restaurar a minha casa. Mas só que se antes de você derrubar a casa, o que o Eterno faz? Olha,
ele não está enxergando a parede. Então agora eu vou tocar onde? Eu vou tocar na honra dele. Agora a pele dele vai ficar manchada. A lepra agora vai estar na sua pele. A sua luz não vai mais brilhar. As pessoas vão ver você uma pessoa apagada. Você está com uma mancha. Fala assim, Deus me livre. Deus me livre. Sabe quando você é sugado de uma energia negativa, sabe? Quando você fica assim, sem força. Às vezes você fica sem força. Isso acontece muito comigo. Porque eu sou muito intenso e estou fazendo. Acabou a festa, falou que duche. Eu perco força, eu fico sentado, não é porque eu quero ficar sentado, não. Eu estou fraco, eu vou para casa assim, sem energia nenhuma. No período eu estou todo normal, mas acabou ali. Falei, puxa, acabou. Aí a minha energia vai embora, se esvai. Eu gasto uns 2 dias para ficar legal de novo, assim. Todo que eu fico arrepiando e falo, Deus, obrigado. Porque não, isso é 100% elétrico. se a minha mente tem isso. Então o que eu faço? Que eu desenho as coisas, eu quero tudo certinho. A gente escreve, a gente passa, a gente prepara. Eu escrevo, Soraya corrige, eu faço, Soraya, mas isso aqui você tirou, vamos fazer de novo. A gente prepara aquilo tudo legal. A gente quer que a xeriná venha, que venha a presença de Deus. Aí quando acontece tudo, você fala assim, não, tudo era baixo, deu tudo certo. Aí parece que sai aquela coisa da gente, você está vazio, né? Então, assim, é bom que a gente dá uns 2 dias, recarrega de novo, já vem outra bateria. Mas aí o que acontece com a gente? Quando a gente não tem atenção naquilo que está à nossa volta, a lepra vem para o nosso corpo, e essa lepra ela começa a afetar a nossa honra. A gente fica uma pessoa sem valor. Para essa misericórdia. Sabe quando você perde o seu valor como indivíduo? Você perde a sua persona social. Sabe o que é isso? Socialmente você é ninguém, você é mal falado. O Eterno fala que nós temos que ter o quê? Um bom nome. Porque a outra que a Soraya citou para a gente agora. Tudo que nós temos que ter nesse mundo é um bom nome. Por que o bom nome? Porque nós carregamos o nome de Hashem. Você tem que ter um bom nome. Aquele que não tem um bom nome, ele carrega uma mancha. Uma lepra, fala, Deus me livre. Deus tem que nos livrar dessa lepra. Mas onde que a lepra começou? Quando você não honrou aquilo que Deus te deu, uma casa, uma habitação. Quando você não honra onde você habita, você não honra mais nada. Entendeu? Quando você não honra aquilo que você tem, você não honra nada. Por que nós precisamos honrar pais e mães? Eu pensava assim, o pai ou minha mãe? Tem que honrar todos, pais. Por que a gente tem que honrar? Porque eles que nos trouxeram essa terra. Só por isso. Se ele é bom ou se ele é ruim, não está inscrito. Ele trouxe você honra, que o Eterno designou através dessa família que você vive aqui, restaurar e fazer brilhar. Então nós temos que reestruturar a nossa mancha, a nossa imagem e trazendo novamente a nossa honra. Nós não podemos passar por esse mundo com pessoas sem honra. Fala assim, Deus me livre. Eu vou honrar o meu nome. Ah, eu estou só no microfone. Agora que eu vi, desculpa pessoal de casa. O que acontece? Nós não podemos caminhar sem honra. Por que nós não podemos caminhar sem honra? Porque o Eterno deu um presente para cada um de nós. A face de Hashem, a face de Deus brilhando na nossa face. Esse é um presente. Quando eu falei com o Tiago, que eu encontrei lá na rua, e ele me cumprimentou e ele falou que estava com lepra, quantas pessoas passam ali? Por que ele falou isso comigo? Sabe por quê? Porque nós carregamos o nome de Deus. Você não caminha em vão. Porque quando você está andando na rua, você tem que olhar para as pessoas e dar um sorriso. E esse sorriso abre uma porta. E você tem uma mensagem para falar com ele. Para Tiago, fala com Deus, Deus vai curar essa lepra. Vai lá no João 23, vai numa UPA, pega o ônibus aqui, mas Deus vai curar a sua lepra. E eu falei assim, por que ele falou disso? O Caparachá está falando disso. Então eu tenho que falar com ele que Deus vai curá-lo. Nós temos que andar com a nossa luz. E quando o Eterno passa tudo isso e a gente não consegue perceber, o corpo já somatizou tudo.
a mancha da pele começa a gritar, sua alma começa a gritar, aí você precisa ir para onde? Fala assim, eu vou para o exílio. E quando você vai nesse exílio, você vai estrangular o seu ego. Nós precisamos estrangular o nosso ego. Aí o Eterno fala assim, olha, a minha luz não está mais em você, a minha Shekhinah não está sobre você, agora você vai ficar isolado. Você vai ficar andando para cima e para baixo, correndo atrás do vento. Porque tudo que nós temos vem de Deus. Você não tem nada. Tudo que está nas nossas mãos é uma permissão de Deus. Baruch Hashem. Você viu que o Cristiano estava falando da história desde lá dos persas, como que vai mudando, os poderes vão mudando de mãos, o dinheiro muda de mão, tudo muda de mão. A única coisa que não muda, fala assim, é Deus. Deus é o mesmo. Deus, Ele é o mesmo, Ele não muda. E Ele é um Deus perdoador. Mais lindo de Deus que Ele perdoa. Ele coloca uma lepra na sua casa, te dá um sinal, você não percebe. Ele tira a sua honra. E quando nós estamos sem honra, a gente anda envergonhado, de cabeças baixas. Aí você está de cabeça baixa, mesmo assim você não correu para fazer de chuvar. O que é que Deus fala com você então? Então vou levar você para o isolamento. A sua alma começa a gritar. Aí você consegue ficar isolado. E quando você está isolado, você e Deus, você vai olhar para cima e vai pedir socorro. Porque é só lá que vem o socorro. O que não é elaborado por uma fala consciente é encenado pelo nosso corpo. O isolamento não é uma punição, mas é um retiro espiritual. Deus quer que você se retire, se isola, para Ele falar com você? Lógico que não. Deus nos deu um presente. Qual que é o presente? Fala assim, Shabbat. Deus te deu um presente, onde tudo se renova. E lá no Shabbat Ele fala assim, todo aquele que se deleita, todo aquele que gosta do Shabbat, ele se fartará de bens. E quais são esses bens? Saúde, alegria, favores de Hashem. Você já pensou na vida sem favores de Deus? Você já pensou se Deus virar face para você? Que tristeza! Então o Eterno fala, olha, guarda o Shabbat, que você vai encontrar prazer na vida. Lá estão os nossos prazeres. Aí o Eterno precisa tirar a gente para o isolamento. E só que esse isolamento, muitas vezes, ele nos leva a desconexões. E essas desconexões levam a gente a muito sofrimento. E quando você retorna muito para se machucar, muito maltratado, decepcionado, sem honra. E quando você adentra o recinto sem honra, você se sente ainda muito vazio, porque nós não respeitamos a dor do outro, nós não respeitamos o tombo do outro, nós não esquecemos que Deus também já nos deu muitos tombos, e nós levantamos e nós nos sentimos superior. Isso é totalmente errado, e nós já falamos muito disso aqui, que quando o sagrado cai, nós temos que abraçá-lo, beijá-lo e trazê-lo de volta. Que Deus nos livre de julgar alguém, mas só que aquele que foi isolado, aquele que está com mancha, ele se sente fracassado, humilhado. Quem que vai fazê-lo sentir a vontade? Fala assim, eu e você. Nós temos que recebê-lo de braços abertos. Baruch Hashem. O retiro espiritual é porque nós precisamos sair do barulho, da agitação da alma animal. A alma animal, ela fica gritando com a gente. Ela quer um monte de coisa. A nossa alma animal está um monte de coisa. Você não consegue ficar parado aqui 30 segundos sem pensar uma coisa fora daqui. Todos nós, até eu que estou falando. Então, todos nós, a nossa mente fica assim, ó, buscando coisas, soluções. Eu falo uma coisa, você pensa ali, colar e colar. Aqui é colar. Mas o que é que nós precisamos entender? Que o retiro, o refinamento que o Eterno coloca em cada um de nós é para nós aprendermos a andar com Deus e saber que é Ele que dirige os nossos passos. E é Ele que coloca os testes nas nossas vidas. E as dificuldades que você está passando, foi Ele que colocou para você revelá-lo ao mundo. Baruch Hashem. Ontem uma pessoa me mandou uma mensagem, uma paciente,
falando, de noite, mensagem de áudio para ele. Aconteceu alguma coisa, eu vou ver. Estou muito triste porque o Oscar morreu. Eu falei, o quê? Respondi, né? Falei, o quê? Você manda mensagem falando que o Oscar morreu, você está muito triste. A gente não pode fazer isso. Falei, cada um tem o seu mundo, cada um tem o seu momento. É lógico que você vai falar, nossa, assisti Oscar, Monsanto, aquela coisa, você tem uma empatia, mas agora você vai ficar triste para baixo por isso? Não. Mas a pessoa lá pode ficar. E eu e você? Não. Por quê? Tudo é para o nosso bem. Tudo que acontece é para o nosso bem. Todas as coisas são para o nosso bem. E servir a Deus com alegria. Você acha que porque o Oscar morreu, o Eterno abençoe, ele leva essa alma, trouxe muita alegria para o nosso país, abençoa a família enlutada. Mas você acha que por isso eu vou entristecer e vou abandonar a minha alegria do Shabat? A alegria de servir a Deus, é isso que vai me roubar? O que é mais importante? Nós precisamos aprender a dar valor e a importância devida a esse Deus. Porque nós não valorizamos a Deus como precisamos. Quando a gente entender quem é esse Deus, a nossa vida vai ser transformada. Nós vamos pegar um novo patamar na nossa vida. A gente vai ter uma alegria que nós ainda não experimentamos. Porque o Eterno é um Deus de alegria. O Eterno é um Deus em movimento, é um Deus dinâmico. Deus é um Deus dinâmico. Olha tanta coisa que Ele faz a gente passar, para a gente aproximar perto dEle. Baruch Hashem. Nós precisamos conectar nossa alma divina. E se não for por esse refinamento, nós não contentamos, nós não conseguimos. Por isso Deus não enche a gente de dinheiro. Sabe por que seu bolso, sua conta não está estourando de dinheiro? Porque você não vai servir a Deus. Olha que pobreza. O Eterno tem deixado você passar necessidade, andando com carro ruim, com roupa ruim, comida ruim, porque se ele te der muito, você humilha o outro. Olha assim, misericórdia. Eu preciso aprender o que o Miriam está falando todo dia. Esse refinamento a gente tem que passar por ele, para que o Eterno possa dar a você a sua porção. O Eterno, Ele não quer você vendo você passar necessidade. Mas se o Eterno colocar um dinheiro em você, você não vem, você vai para o outro lado. Olha assim, misericórdia, Deus. O senhor fica arrogante? Fica arrogante, ele já é arrogante, né? Ele fica, ele já é. Já é. Porque o humilde sabe que tudo vem de Deus. O humilde sabe que tudo vem de Deus. A Torá, ela é muito minuciosa nesse processo de purificação. E ele fala assim, olha, como você perdeu a sua honra, você precisa passar por um processo. Todos precisam ver que você está no processo, você está trabalhando em si. Olha que interessante, o Eterno fala assim, olha, e você vai rapar todo o cabelo do seu corpo, não é isso? Se o Eterno fala assim, rapa o cabelo todo do seu corpo, eu preciso falar que você tem que rapar a cabeça? Por que ele fala? Será que nós entendemos? Você tem que rapar todo o cabelo do seu corpo, e o Eterno repete tudo isso. Mas tudo que o Eterno faz, ele tem uma lição para nós. O que é rapar a cabeça? O Eterno fala assim, você vai arrancar todo o cabelo da sua cabeça. Sabe por quê? Porque a cabeça representa os nossos pensamentos. Raspar a cabeça é resetar o nosso intelecto. É zerar, limpar tudo. Tem que limpar a nossa mente, tirar a nossa arrogância, porque a arrogância começa aonde? Na nossa mente. Por que eu cheguei nesse ponto de isolamento? Porque eu fui arrogante, porque eu não fui humilde, que eu não consegui pedir perdão, que eu não consigo reconciliar. O Eterno derruba a minha casa para eu me reconciliar. Você está pedindo palavra, Ruth? Não. Ah, tá. O Eterno tem que jogar minha casa no chão para eu recomeçar. Fala assim, misericórdia, por que a gente é tão cabeça dura? Aí o Eterno fala assim, agora você vai rapar a cabeça. Além de estar isolado, você vai rapar toda a cabeça. Porque você precisa resetar. Você precisa tirar essa cabeça, esses pensamentos ruins. Esse pensamento que ninguém gosta de mim, que eu sou um sofredor, que eu sou isso, que eu sou branco, que eu sou preto, que eu sou azul, que eu sou pobre, que eu sou rico, que eu sou gordo.
Cada um tem uma coisa para desculpar e falar assim: Deus, eu sou maravilhoso, eu sou o negro gato maravilhoso que Deus criou. Eu sou o negro gato que Deus criou, maravilhoso, lindo, na minha esposa. Então, assim, você tem que ver que você é único. Se você entender que você é único e que Deus fez você para brilhar, você vai brilhar. Não fique olhando para o outro, olha para si mesmo e valoriza. Aí o Eterno fala assim, para arrancar sua arrogância, você vai rapar todo o seu cabelo, você vai fazer uma consultoria interna, e o que passou na sua cabeça, todos os pensamentos maus, porque todos nós aqui já tivemos pensamentos maus. Você já teve raiva, teve vontade de bater, de matar, desejar, tomara que ele bate o carro, tomara que ele caia, quebra a perna, toma a bomba e não vai passar. Você já falou isso? Você já falou, todos nós já falamos, tem que resetar e falar assim, o que está acontecendo para mim é para o meu bem, eu tenho que crescer, resetar. O Eterno sabe que a gente tem essa pequenez, mas o Eterno sabe que a gente pode crescer. Fala assim, eu vou crescer, eu vou me elevar. O Eterno sabe das nossas limitações, Ele sabe que isso acontece. Então você vai limpar sua mente e vai entender que você é inferior ao quem está do seu lado. Fala assim, eu sou inferior a você, eu sou inferior, eu estou aqui para te servir. Como eu posso te servir? Hoje nós falamos pelos lábios, mas ainda nós vamos falar de coração. Você é superior a mim, eu estou aqui para te servir, eu quero te ajudar, eu quero te ouvir, eu quero te acolher. Nós precisamos fazer isso. Isso é um processo. O Eterno quer que façamos isso. Baruch Hashem. Isso é muito explícito na Torá, porque a tribo de Levi, durante o nosso exílio, a tribo de Levi foi uma tribo muito rica. Eles trabalhavam para o faraó, tinham dinheiro, né? Eles bancavam, eles que batiam nos escravos, nos seus irmãos. Então eles tinham uma arrogância. O que o Eterno falou com eles? Aqui, ó, agora nós vamos para o deserto, a partir de agora você não é chefe mais, não. Você é o quê? Fala assim, céu. Agora eu estou aqui para servir. Sabe por quê? Com dinheiro no bolso você não consegue servir. Você compra, você humilha, entendeu? Aí o Eterno fala assim, agora os levitas vocês vão servir. Lá no faraó vocês estavam por cima, né? Agora vocês vão estar muito mais acima, porque agora eu que vou conduzir vocês e vocês vão servir o meu povo. Agora a vara que vocês batiam, vocês não vão usá-la mais não. Agora é a minha Torá, é o meu abraço, o aconchego, Baruch Hashem. O Eterno faz isso com todos nós. Por isso, lá na paraxá passada, o finalzinho fala assim, vocês têm que ser santos, porque eu sou santo. Vamos santificar a nossa comunidade, todo mundo fazendo a sua parte. Mas eu não posso chegar aqui pensando que eu sou bambamã, que eu erro também. Aí o Eterno fala assim, rapar a cabeça, e você vai rapar também toda a barba, vai rapar tudo. E por que você tem que rapar a barba? Porque ela circunda a boca. Raspar a barba é confrontar a origem física da Lashon Hará. Expor o rosto é retirar a máscara que esconde a sua maldade. Porque a pessoa fala mal de mim, aí quando eu chego ela vem e me abraça, né? O outro que ela falou mal lá do lado falou assim, mas ela falou isso dele agora, está lá conversando com ele desse jeito? Como assim? Né? Então o que acontece? A gente tem que ser transparente. A gente tem que ser transparente. O Eterno está falando, seja transparente, seja quem você é. Entenda, se a pessoa é chata para você, é porque ela está tratando, Deus colocou essa pessoa para te tratar, Baruch Hashem. Você tem dificuldade com essa pessoa, Deus está tratando, mudando o seu caráter. Você tem que aprender a relacionar com pessoas. E relacionar com pessoas não é fácil. E nós precisamos rapar também as sobrancelhas, que ela representa o nosso olhar. Não tem pessoa com olhar altivo, que olha para você, levanta a sobrancelha assim, né? Faz, né? Então tem pessoa que tem um olhar altivo. Como você olha para o outro? Você olha com respeito? Você olha desprezando a pessoa? Muitas vezes a gente despreza a pessoa com olhar, e isso dói. Mas você chega num lugar, a pessoa olha para você de cima e embaixo, assim, com desdém, né? A gente não pode fazer isso. A gente tem que ser uma casa acolhedora. Nessa Soraya sempre fala isso, a gente tem que receber bem todo mundo que chega em Cabeça.
Se alguém já foi maltratado aqui, não sei porquê, mas eu e Soraya tentamos receber todos nós. Não, mas todo mundo que chega, toda KBL é instruída a ser bem recebida. Ruth. Olha que interessante. O Rabino Shlomo Efraim, ele é o comentarista do Kli Ikar. Ele escreveu em 1550. Ele é contemporâneo do Amendoeira, como que chama? Ele escreveu o seguinte: o cabelo representa o excesso da nossa vaidade. Ao raspá-lo, a vítima da lepra, ela é removida a crosta do ego, permitindo que a verdadeira essência respire, que a sua alma divina possa florescer. Você já pensou no meio de 600 mil almas, todo mundo cabeludo, todo mundo barbudo, aí eu chego lá, sobrancelha rapada, sem barba, careca, todo rapado. O que eu estou falando para as pessoas? Eu passei por um processo de purificação, eu menti, eu fiz lashon hará, mas eu estou aqui e agora preciso do seu perdão. Vocês me recebem de volta ao acampamento? Eu estou vindo do exílio, estou vindo lá do deserto. Eu passei um tempo sozinho, mas eu quero voltar para debaixo da Shekhinah. O sacerdote já me olhou e eu estou todo limpo. Vocês me recebem? Por onde ele passa, todo mundo sabe, aquele ali, ó, transgrediu. Você vai ficar olhando como para essa pessoa. Lembrando que quando você olha para ele, você também está transgredindo. Muitas coisas você nem percebe, mas tudo está anotado. E o Rabino Shlomo Efraim, em 1550, ele escreveu isso. Ele fala que quando nós chegarmos nos céus, muitas coisas que vão estar na nossa caderneta, nós não cometemos, não. É porque nós falamos do outro, o Eterno perdoou o outro e eu fiquei culpado. Eu falei ao fulano, é isso, o Eterno fala, tudo bem, anota aí, ó. Ele falou, perdoa o outro e ele assume a carga do outro. Fala assim, Deus me livre. Deus me livre. Ah, fulano é ladrão, fulano é safado, fulano é isso, é aquilo. Deus nos livre. O que nós precisamos entender? Cada pessoa tem uma estrada e tem um caminho. Pode falar, Ruth. Então, você falando do cabelo, né? Que tem que retirar, já está aí na Torá. E hoje, dentro da psiquiatria, percebi que quando a mulher, até o homem, corta o cabelo, ele não está bem. Se ele gosta do cabelo grande, a mulher, quando ela corta o cabelo curto, excessivo, é um dos sinais psiquiátricos que ela não está bem. Exato. O cabelo, né? Ela não está bem, ela corta o cabelo. Exato. O que nós precisamos aprender com todas essas lições? O nosso ego, ele é muito aflorado, ele é muito alto. E o Eterno fala assim, todas as vezes que nós erramos, através da nossa soberba, que nós crescemos, nós temos que passar por um processo de humildade. E lá na Torá está falando assim, olha, como que você vai fazer a purificação agora do seu ego? Você fez a purificação da sua fala, do lashon hará e tudo, e do seu ego, da sua arrogância. Como você vai purificar a sua arrogância? Você vai ter que pegar o cedro, que é uma árvore muito grande, levar o cedro, vai ter que pegar o isopo, que é uma hortaliça, você vai ter que abaixar para uma planta rasteira, você vai ter que pegá-la e juntá-los para que você possa fazer o seu processo de purificação. Aquela pessoa que não se curva, ela não consegue ter humildade. Nós precisamos nos curvar. A Torá não fala da pessoa que tem a nuca presa, pescoço duro. Então a gente tem que ser maleável. Você não pode ser só soberbo, você tem que aprender a curvar. E a curvar diante do Rei dos Reis. A cura vem quando nós sabemos da nossa grandeza divina e mantemos a humildade, certificando que ainda nós somos pó da terra. Quando nós nos sentimos muito grandes, nós não conseguimos entender quem é Deus. Só consegue entender quem é Deus quem sabe que Ele é pequeno, que Ele é pó.
Aquele que acha que é alguma coisa, ele não sabe quem é Deus. Misericórdia. Por isso nós temos 2 pássaros que são usados também nesse processo para nos curar da Lashon Hara. O pássaro que ele é abatido, nós estamos falando assim, olha, a partir de agora, nunca mais Lashon Hara, porque os pássaros ficam cantando, tem todo aquele processo, eu não vou falar. O que acontece? Um pássaro vai morrer da Lashon Hara, mas o outro pássaro vai ganhar a liberdade, que é o pássaro da Lashon HaKodesh, que é a fala abençoada, santa. Nós temos que ter uma fala abençoadora. Mesmo que você veja uma situação, fala, isso também é para o meu bem, eu vou agradecer a Deus por essa oportunidade, porque isso também vai mudar. Baruch Hashem, acredita que tudo na nossa vida é uma oportunidade. Deus não quer que nós sejamos mudos, mas que a nossa fala seja livre como a de um pássaro, sempre voltada para o bem. Pense comigo, quantas pessoas estão presas às suas falas negativas? Fala assim, misericórdia. Fala assim, perdoa, Deus. Ainda bem que nós temos um Kippur, que o Eterno nos permite chegar até lá, porque todas essas falas que nós fizemos estão anotadas, e quando a gente chegar lá em cima nós vamos prestar conta. Deus me livre, em Yom Kippur nós vamos fazer esse Yom Kippur aqui bem fortes. Mas agora eu vou ter uma outra mensagem para você. Com a sua fala santa, quantas pessoas você pode libertar, encorajar através da sua fala? Quantas oportunidades você tem para encorajar as pessoas? E eu sempre falo que encorajar lá fora é fácil. Você tem que encorajar as pessoas dentro da sua casa. Você tem que encorajar os seus filhos. Você tem que encorajar dentro de casa. A sua casa tem que ser um local onde a água vai fluir onde não tem lepra. Uma casa saudável. Uma casa onde os filhos querem voltar. Sabe uma casa onde ninguém quer ir? Sabe quando você vai na casa dos seus pais por obrigação? Não, sua casa tem que ser uma casa gostosa, um lugar gostoso. Eu falo muito disso do meu avô. Meu avô era uma pessoa assim, maravilhosa, recebia lá 30 meninos com uma alegria total. E era uma casa muito gostosa. Até a lembrança do vô, assim, como que vô era uma pessoa maravilhosa, como que recebia tanto menino, todo mundo tinha muitos filhos, né? A gente passava férias na roça com o vô, julho, janeiro era com o vô na roça. Aquele monte de menino, que delícia. E era um lugar que todo mundo queria ir. E tem pessoas que moram em palácio e ninguém quer ir, porque ele não tem relacionamento, ele não sabe dar. Nós precisamos aprender a dar. A sua casa tem que ser um local onde você incentiva as pessoas. Onde a pessoa quer fazer uma coisa, fala com ele. Não coloque crenças limitantes dentro da sua casa. Eu quero isso, vai fazer, eu te apoio, o que você precisa? Vai fazer, encoraje. Agora, se você perceber que a pessoa não tem capacidade, você tem que ser inteligente também e ajudar o seu filho. O seu filho quer passar no ITA, você acha que ele vai passar no ITA, por que você vai falar com ele que vai no ITA? Para o filhinho, você não tem condição de chegar lá no ITA não, a gente é 7. Vamos esforçar para a gente tentar uma federal aqui, melhorar o Enem, ver se a gente consegue uma nota 850 aí para você cair em algum lugar. Não fala com a menina, não, você vai sim, e você não estuda com ele, não sabe a capacidade dele. Então você tem que orientar. A sua área, Tiago, uma área também muito perigosa e difícil de incentivar. Porque ele pode ser bom de bola, mas se ele não tiver uma carreira fora, você sabe que não é só ser bom de bola. Então, assim, tem coisa que tem que ter orientação. Então, uma casa tem que ter apoio, tem que ter orientação. Um diálogo franco. Olha, qual que é o plano B, C e D? O A aqui eu estou com você, mas eu estou no D também. Então, vamos deixar uma linha mais ou menos traçada. Que se uma coisa não der certo, a outra vai dar. A coisa mais linda desse estudo é isso que eu vou falar agora. A boca do ser humano tem um estado klaf, que quer dizer pergaminho sagrado, que é aquele pedacinho que a gente coloca dentro da mezuzá.
A Torá escrita está no papel, mas a Torá oral, aonde que ela está? Na sua boca. Nós somos a Torá oral. E qual é a Torá que está saindo da sua boca? Quando usamos a nossa fala para o mal, nós cometemos a profanação do pergaminho sagrado. Fala assim, Deus me livre. Nós cometemos a profanação de algo sagrado. É como pegar um pergaminho da Torá e usá-lo para jogá-lo sujo no lixo. Não podemos fazer isso. Melhora a sua fala. Melhora a sua fala. Melhora as suas amizades. Quando eu falo amizades, não é troca. Melhora a maneira que você relaciona com as pessoas, com a sua fala. Eleva a pessoa através da sua fala. Nós mudamos as pessoas através do nosso comportamento. Quando você sobe um degrau, todo mundo que está com você deve subir esse degrau também. Mostra para eles. Muita gente está numa escuridão, mas quando você tem um pouquinho de luz, leva a luz para o outro também. A luz não é só para você, porque nós estamos numa jornada, nós estamos caminhando para a festa de Shavuot. A entrega da Torá, a última etapa desta jornada é a nossa boca. Nós não podemos receber o vinho puro da sabedoria divina que vamos receber lá do Sinai, uma taça que está com lepra, manchada. Um corpo com lepra não pode receber Torá, está impuro. O que nós precisamos fazer? Tirar da nossa taça toda a lachonhará, maledicência. E o que nós vamos fazer? Nós vamos purificar as nossas ações através do nosso jeito de, fala assim, meu jeito de andar. Você não pode andar por aí de qualquer jeito, sabia? Você não pode andar de qualquer jeito. Porque o jeito que você anda, a roupa que você veste, fala quem você é. Você é filho de quem? Do rei? Ou você é filho daquele que está necessitado? Você é filho de quem? Como você expressa? Você anda com uma roupa limpa ou com uma roupa suja? Como você pode expressar filho do rei? Então, para que você possa apresentar o seu Deus, vista e ande como ele. Barão Hashem? Fala assim, Silas, qual que é a roupa de Deus? Vocês pararam para pensar? Tem que pensar mais, Silas, qual que é a roupa de Deus? Sabe qual que é a roupa de Deus? É quando você anda com dignidade, de cabeça erguida. E a luz de Deus pode brilhar na sua face. Barão Hashem? É simples assim. E a coisa mais difícil que tem é a gente andar de cabeça erguida com dignidade, falando quem é o seu Deus. Porque quando as pessoas olham para mim, eles julgam meu Deus. Deus me ajude. Então, que nós possamos caminhar por essa jornada e, ao celebrar esse novo ciclo da minha vida, a minha oração é para que cada um de vocês, de KBL, minha família, toda a minha parentela, que eles possam caminhar e trilhar o caminho mais sagrado que existe. E o caminho mais sagrado que existe para cada indivíduo é o caminho de volta para si mesmo, quando você consegue encontrar consigo mesmo. Porque quando você sabe quem é você, você sabe que nada pode te parar e quem domina você. Então, que nessa jornada vocês alcancem o verdadeiro autoconhecimento e tenham uma ótima viagem pelas paisagens da sua alma. E o ensinamento que eu quero deixar é do Rabino Zuzia, que ele diz assim: quando eu chegar no céu, eu não serei questionado por que eu não fui como Moisés. Mas Deus vai me perguntar por que você não foi você mesmo. Quando você chegar no céu, o Eterno não vai falar assim: Mateus, por que você não foi Moshe? Ele vai perguntar: Mateus, por que você não foi Mateus? Eu coloquei você de condição para você ser Mateus, você tem que ser Mateus. Então, sabe o que acontece? Nós estamos aqui, aí eu quero ser astronauta. Eu estou falando com o Levi que eu vou criar um foguete e nós vamos na Lua. Aí o que acontece? Eu não vou ser um astronauta? Nunca. Então não adianta eu gastar minha energia querendo ser um astronauta,
porque eu não vou ser astronauta. Então eu tenho que saber onde eu vou gastar minha energia, sabendo quem eu sou, aonde eu posso chegar. Eu não posso querer agora ser jogador da seleção brasileira. Vou jogar do lado do Neymar, impossível. Para que esse sonho? Perda de tempo. Mas existem milhares e milhares de pessoas com sonhos impossíveis de realizar, que não estão dentro da realidade deles. Por quê? São fantasias e ilusões da mente. São aquele ponto que as pessoas não têm como tirar. Pessoal, é um privilégio quem serve a Torá. Poucas pessoas têm esse privilégio de passar por esse refinamento, fazer uma reavaliação da sua vida toda semana. Isso são poucas pessoas que pensam. Isso não está ligado ao seu intelecto. É a pessoa que não pensa mesmo. Ele pensa que ele está aqui para trabalhar e para comer e para namorar. Mas não. Ele pensa que a vida é isso. Então, cada um de nós que sabemos que nós temos um rei, nós fazemos parte de um exército e que nós estamos aqui na construção desse mundo, a gente tem que conectar com aquilo que eu sou, aquilo que eu posso entregar. Entregue aquilo que você tem. Dê o seu melhor. E quando você chegar lá, Graciano, Deus vai perguntar: Graciano, por que você foi Graciano? Por que você quis ser Tiago? Você não é Tiago. Você tinha que ser Graciano. Deus vai perguntar: Silas, por que você não foi Silas? Eu vou falar: durante muito tempo não, mas durante um tempinho agora, Deus, eu sou Silas. E Silas e Jacob. E agora cada um de nós, que nós possamos ser aquilo que o Eterno determinou. Meu desejo é que transformemos cada mancha, tudo aquilo do nosso passado, toda a lepra, tudo aquilo que estava na nossa casa, tudo aquilo que foi destruição. Meu desejo é que nós transformamos toda essa lepra em deleite, crescimento pessoal e elevação espiritual. Que a nossa boca seja um pergaminho de luz e que possamos construir essa Querilá, que seja uma Querilá de palavras que libertam, de palavras que acolhem e de palavras que curam. Uma semana maravilhosa para vocês. Pode vir, meu bem, para você enterrar. Muito obrigado a vocês.